Números, capítulo 3, versículo de 1 a 51. A tribo de Levi, os descendentes de Arão. Estes são os descendentes de Arão e Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, que foram consagrados para exercer o sacerdote. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai. Eles não tiveram filhos. Eleazar e Itamar exerceram o sacerdote na presença de Arão, o seu pai. Os levitas designados para o serviço do tabernáculo. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Faz chegar a tribo de Levi e apresentará a Arão, o sacerdote, para que sirvam. Eles terão o encargo de cuidar dele e de toda a comunidade, diante da tenda do encontro, para cumprir o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e da guarda dos filhos de Israel, para cumprir o serviço do tabernáculo. Dará os levitas a Arão e a seus filhos. Eles lhes serão inteiramente dados entre os filhos de Israel. Designarás Arão e seus filhos para que exerça o sacerdócio. Qualquer estranho que se aproximar será morto. Os levitas em lugar dos primogênitos. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Eis que tomei os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre o ventre entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito que me pertence. No dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto de homens como de animais. Eles serão meus. Eu sou o Senhor. O recenseamento dos levitas. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Recenseia os filhos de Levi, segundo suas casas paternas e suas famílias. Contarás todos do sexo masculinos, de idade de 1 mês para cima. Moisés os recenseou conforme a ordem do Senhor. São estes os filhos de Levi, segundo os seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias: Lobni e Semei. Os filhos de Coate, segundo suas famílias, são Anrão, Izar, Hebron e Oziel. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, são Maali, Mussi. Essas são as famílias dos levitas, segundo as suas casas paternas. De Gerson procedem as famílias dos Lobinitas e dos Semeitas. São essas as famílias dos Gersonitas. Os seus recenseados de 1 mês para cima eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acampavam atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna do Gersonita era Eliasaf, filho de Lael. Os Gersonitas tinham a seu cargo a tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda, a sua cobertura, o véu da entrada da tenda do encontro, as cortinas do átrio, o véu da entrada do átrio, que está ao redor do tabernáculo e do altar, e as cordas para todo o seu serviço. De Coate procedem as famílias dos Aramitas, dos Aziritas, dos Hebronitas e dos Ozielitas. São estas as famílias dos Coatitas. O número dos seus recenseados de 1 mês para cima era de 8.600, encarregados de guardar o santuário. A família dos filhos de Coate acampavam ao lado do tabernáculo, ao sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas era Elisafã, filho de Oziel. O seu encargo era a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com que ministravam, o véu e todo o seu serviço. O chefe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote que tinha a superintendência dos encarregados da guarda do santuário. De Merari procedem as famílias dos Maalitas e dos Musitas. São estas as famílias dos Meraritas. O número dos seus recenseados de 1 mês para cima era de 6.200.
O príncipe da casa paterna das famílias dos Mararitas era Zuriel, filho de Abial. Eles acampavam ao lado do tabernáculo ao norte. O encargo dos filhos de Merari na guarda do tabernáculo era o cuidado das tábuas do tabernáculo, dos seus varais, das suas colunas, das suas bases e de todos os seus utensílios, como todo o seu serviço. E também as colunas do átrio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os levitas e o resgate dos primogênitos. Todos os recenseados dos levitas que Moisés e Arão recensearam por ordem do Senhor, segundo as suas famílias, todos do sexo masculino, de um mês para cima, eram 22.000. O Senhor disse a Moisés: recenseia todos os primogênitos do sexo masculino, dos filhos de Israel, de um mês para cima, e levanta o número de seus nomes. Tomarás os levitas para mim, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos filhos de Israel. Moisés recenseou todos os primogênitos dos filhos de Israel, como o Senhor lhe havia ordenado. Todos os primogênitos do sexo masculino, segundo o número dos nomes, de um mês para cima, eram 22.273. O Senhor falou a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar dos gado deles, e os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, cobrará 5 ciclos por cabeça, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Darás o dinheiro a Arão e a seus filhos como o preço do resgate dos que excedem. Moisés tomou o dinheiro do resgate daqueles que excederam o número dos resgatados pelos levitas. O dinheiro que ele cobrou dos primogênitos dos filhos de Israel, 273, foi 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, conforme a palavra do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós, do Catequese Conhecendo Jesus, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente em nossos canais. Queremos também pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus chegue em mais lares. Muito obrigado, fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.